Olá pessoal, estou trazendo mais um vídeo aí para o canal, tá bom? Iremos trabalhar com os concursos do estado do Amazonas, ok? Quem puder se inscrever no canal, ativar o sininho e curtir o vídeo, iremos agradecer, tá bom? Então fique com o vídeo aí e até a próxima. Olá pessoal, iremos falar sobre dois temas, né? Um na parte da Constituição Federal e outro na parte da administração pública, ok? Então, primeiramente iremos falar sobre a Constituição Federal, depois sobre a administração pública. E que ponto iremos falar? Sobre a intervenção federal e a intervenção estadual, ok? Pessoal, iremos trabalhar muito com a leitura, tá? Porque isso é muito leitura. Então você vai precisar, né, bater print de certos slides que será e é muito importante, tá bom? Então vamos lá. Hipótese de intervenção federal. As hipóteses de intervenção federal da União nos estados e no Distrito Federal estão relacionadas no artigo 34, ok? Lá que você irá achar. Por se tratar de situação excepcional, então a situação de intervenção ela é excepcional, ok? Ela é números clausus. O que é isso? É um rol taxativo, tá bom, pessoal? Existe rol exemplificativo e rol taxativo, tá? Então, o que quer dizer isso? Que só é nessas hipóteses do artigo 34 que terá intervenção federal, tá bom? Então, o que diz o artigo 34? A União não intervirá nos estados nem no Distrito Federal, exceto para. Então, qual é a ideia? A União não intervirá, ok? Agora, exceto nesses casos aí, ok? Manter a integridade nacional, repelir invasão estrangeira ou de uma unidade da federação em outra, por termo a grave comprometimento da ordem pública, garantir o livre exercício de qualquer dos poderes nas unidades da federação, reorganizar as finanças da unidade da federação que suspender o pagamento da dívida fundada por mais de 2 anos consecutivos, salvo motivo de força maior. Deixar de entregar aos municípios receitas tributárias fixadas nesta Constituição, dentro dos prazos estabelecidos em lei. Prover a execução de lei federal, ordem ou decisão judicial. Assegurar a observância dos seguintes princípios constitucionais: forma republicana, sistema representativo e regime democrático, direito da pessoa humana, autonomia municipal, prestação de contas da administração pública, direta e indireta, a aplicação do mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais, compreendida a proveniente de transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações de serviço público de saúde, ok? Então, temos aí várias hipóteses, certo? Como você pode ver, quando um estado ele quer praticar a secessão, o que é isso? Ele quer se separar da república, ok? Aí temos uma intervenção federal, ok? Ou quando uma unidade da federação quer fazer a invasão em outra, ou uma parte estrangeira também quer fazer a invasão, ok? A ordem pública, quando um estado não tem ordem pública nem na parte legislativa
nem judiciária, ok, pessoal? E o exercício, como eu acabei de falar, né, dos poderes legislativo e judiciário. E a ordem pública, que é isso? Segurança, aconteceu no Rio de Janeiro, né? Reorganização das finanças na unidade federativa, como eu acabei de explicar, né? A forma republicana, sistema representativo, até tenha atenção para a autonomia municipal, tá, pessoal? Existe esse caso aí da intervenção federal, não será a intervenção estadual, mas sim a federal, nesse caso aí, tá? Decretação e execução da intervenção federal. Quem faz quem decreta e a execução da intervenção federal? Seja duas formas, né? Temos a espontânea ou a provocada, os tipos de intervenção. Então, é uma competência privativa do presidente da República. Por que privativa? Porque ele pode, né, delegar para uma outra pessoa, ok? Então, existem aí certas pessoas que podem fazer também, decretar e executar a intervenção federal, ok? Então é privativa. Então serão ouvidos previamente, antes da intervenção, serão ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, que são órgãos, né, consultivos, e eles emitirão parecer sobre o ato, porém sem valor vinculativo. Então, independente da emissão, né, do parecer deles, não vai influenciar, né, não tem vinculação com a decisão da decretação e execução do presidente, ok? Eles vão só dizer: presidente, tá aqui o parecer, né? Olha, a gente acha isso, isso e aquilo. O presidente vai olhar. Aquilo não irá obrigar o presidente a dizer sim ou não para a intervenção, ok? Fica a decisão dele. A intervenção é formalizada pelo decreto presidencial de intervenção. Então, existe, né, o decreto presidencial de intervenção. É esse documento que especificará sua amplitude, prazo, condições de execução e, quando couber, o interventor nomeado, né? Temos um interventor aí do Rio de Janeiro, que foi aquele, salvo engano, general do Exército, né? E temos também o interventor agora do estado de Roraima, que foi o governador eleito, né, para o próximo mandato. São exemplos. Controle político da intervenção federal. Congresso Nacional é o que faz o controle, ok? Ele realizará o controle político do decreto de intervenção no prazo de 24 horas. Então, eles irão observar 24 horas. Estando em recesso ou não, né, será convocado uma sessão extraordinária no mesmo prazo, ok, pessoal? Então, é um negócio muito sério. Esse controle político do Congresso deverá aprovar, rejeitar a intervenção federal por meio de um decreto legislativo. Temos o exemplo aí do estado de Roraima, né? Agora, o Congresso ele vai entrar em recesso, né? Por exemplo, se o presidente ele decreta isso enquanto o Congresso está em recesso, será convocado uma sessão extraordinária, ok, pessoal? Então, eles irão voltar, né, só para verificar isso aí, porque existem muitos impedimentos quando está em momento de intervenção, né? Temos a intervenção, o estado de sítio, e tem o outro caso.
Caso rejeitado o decreto presidencial, é suspenso. Então o Congresso irá olhar, né? E se não aprovar, ok? Será suspenso. Se o presidente continuar, né, com essa ideia, ele pode responder sobre crime de responsabilidade, ok, pessoal? Então o Congresso Nacional ele tem autonomia para suspender o decreto interventivo do presidente da República. Então esse controle do Congresso Nacional será dispensado em duas hipóteses. Então existe duas hipóteses, né, que será dispensada o ok do Congresso Nacional. Qual é? Na intervenção para prover execução de lei federal, ordem ou decisão judicial, e afronta aos princípios sensíveis. Intervenção estadual. Quanto à intervenção estadual nos municípios, as hipóteses estão relacionadas ao artigo 35 da Constituição, reproduzindo a seguir, lembrando que são elas as mesmas hipóteses de intervenção federal da União nos municípios localizados em territórios federais. O que diz o artigo 35? O Estado não intervirá, mesma ideia, tá, pessoal? Em seus municípios, nem a União nos municípios localizados em território federal, exceto quando. Você lembra que eu lhe falei da União intervir nos municípios, aquela hipótese lá, ok? Então ele traz essa parte aí. Então qual é a exceção? Que o Estado pode intervir em seus municípios, deixar de ser paga sem motivo de força maior por 2 anos consecutivos a dívida fundada, ok? Lembre, pessoal, que os entes federativos eles têm autonomia, ok? Nenhum manda mais do que o outro, tá? A única que tem soberania é a República Federativa do Brasil. Então, não forem prestadas contas devido na forma da lei, não tiver sido aplicado o mínimo exigido na receita municipal, na manutenção e desenvolvimento de ensino, nas ações e serviços de saúde, o Tribunal de Justiça der provimento à representação para assegurar a observância de princípios indicados na Constituição Estadual ou para prover a execução de lei, de ordem ou de decisão judicial. As 3 primeiras têm a ver com contas, né? Que acerto de conta entre o município e o Estado, né? Tem que ter essa comunicação, né? Tem que ter todo esse repasse. Também no terceiro, como diz, na parte do serviço público de saúde, né? E a outra é no caso do Tribunal de Justiça. Decretação de intervenção estadual é de competência privativa, mesmo caso, tá? Quer dizer que o governador pode delegar a outra pessoa, que o fará por meio de um decreto de intervenção especificando, assim como no decreto interventivo federal, a amplitude, o prazo, as condições e quando couber um interventor. Então, tem que ter esses casos, a amplitude, né? Qual é a área que irá alcançar essa intervenção, o prazo, qual é o período, ok? As condições, o que deve ou não deve ser feito, ou outro caso. E quando couber, né, o interventor. Ele pode designar um interventor para resolver. Da mesma forma, nomeado o interventor, as autoridades envolvidas serão afastadas até que seus motivos da intervenção se cessem quando retornam aos seus cargos, salvo impedimento legal. Na intervenção estadual também há controle político no ato realizado pelo Poder Legislativo. Assim como o Congresso Nacional faz o poder político, né, a Assembleia Legislativa também faz a parte do governador. Mesmo período, 24 horas, tá? Se tiver em recesso, convocação extraordinária. Mesmo caso. Controle administrativo. Aí iremos entrar agora na parte de administração pública.
Controle exercido pelo Poder Executivo sobre seus próprios atos. Controle administrativo. O controle que o próprio Poder Executivo realiza sobre suas atividades. Por ser de forma mais comum de controle, é simplesmente denominado controle administrativo. É um controle de legalidade e de mérito. Vocês lembram o que é o mérito? COFINFOMOB. Então é o objeto e o motivo que levam ao mérito. Deriva do poder-dever de autotutela que a administração tem sobre seus próprios atos. Então a administração tem a autotutela sobre os seus próprios autos e agentes. O controle administrativo, de uma forma geral, é dar mediante as atividades de fiscalização e os recursos administrativos. Conforme o órgão que realiza o controle administrativo, podemos ter. Então, quais são os tipos, de controles administrativos? Controle hierárquico próprio. Ele é realizado pelos órgãos superiores sobre os órgãos inferiores, pelas chefias sobre os atos de seus subordinados. Ok? Lembre, hierárquico próprio, chefia e os subordinados, e pelas corregedorias sobre os órgãos e agentes sujeitos à sua correção. E o impróprio é realizado por órgãos especializados no julgamento de recursos, como, por exemplo, as delegacias de julgamento da Receita Federal e os conselhos de contribuintes do Ministério da Fazenda. Então, batam um print aí desses dois para vocês depois diferenciarem, tá bom? E o controle finalístico. E um controle, um dos mais famosos, que é o finalístico. Cai muito, pessoal, cai muito esse controle finalístico, ok? Não é pouco. Ele é realizado pela administração direta, ok? Administração direta. Sobre as entidades de administração indireta. Quais são as entidades de administração indireta? As autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedade de economia mista. Existe também uma quinta, mas não iremos entrar no caso, que são os consórcios públicos, mas deixar de lado. E principalmente realizado pelos ministérios sobre as entidades. Então, pessoal, os ministérios e as secretarias, elas fazem parte da administração direta, ok? Sobre as entidades da administração indireta. Principalmente realizado pelos ministérios sobre as entidades da administração indireta a eles vinculadas. Ok, pessoal, iremos ver muito a questão vinculação, não subordinação, tá, pessoal? O controle exercido pelos Ministérios da Previdência e Assistência Social sobre o INSS. Então, temos uma vinculação, ok? Do Ministério da Previdência e Assistência Social sobre o INSS. A autarquia sempre é vinculada. Porque, pessoal, ela tem a parte financeira, ela tem autonomia administrativa e financeira e outros quesitos. Então, iremos ter a supervisão ministerial, Tá aí o Decreto-Lei 200 de 67, já é um pouco antigo, que diz todos esses critérios. O controle judicial. Esse controle sempre a posteriori, somente relativo à legalidade dos atos administrativos. Controle judicial é, sobretudo, um meio de preservação de direitos individuais dos administrados. Então, controle judicial, pessoal, ilegalidade, ele irá partir da ilegalidade. Ok? Então, vai existir aquilo ali, quando for ilegal, o controle judicial irá agir. Mas como? Mediante provocação do interessado ou do legitimado.
o Poder Judiciário ele fica quietinho, ele tem que ser provocado, ok? Para ele poder se manifestar, tá, pessoal? Então, são os exemplos. Temos o mandato de segurança, né? Ação popular, ação civil pública. Então, outros. A anulação ocorre nos casos em que existe ilegalidade. Então, como eu acabei de dizer, né? Quando existe ilegalidade, irá ter a anulação. Esse efeito, né, é o famoso ex nunc, ok, pessoal? Por isso pode ser feita pela própria administração. Então a administração fica a critério dela, né? Você lembra da autotutela? Pois é, então fica a critério da administração, né? Ela mesma pode anular ou revogar seus próprios atos, até mesmo convalidar, né? Então são alguns critérios. Controle legislativo. Como indica sua definição, o controle legislativo é um controle externo. Externo, tá, pessoal? Configura sobretudo como um controle político, razão pela qual podem ser contratados aspectos relativos à legalidade e à convivência pública dos atos do Poder Executivo que estejam sendo controlados. A previsão da possibilidade de controle dos atos do Poder Executivo e do Poder Legislativo encontra-se no artigo 49. Então, pessoal, lembra-se do artigo 2 da Constituição, né? Os poderes, eles são independentes e harmônicos, ok? Nenhum manda mais do que o outro, mas existem certos controles que um tem sobre o outro, tá? Mas é tudo um equilíbrio. Então, a previsão, né, da possibilidade de controle dos atos do Poder Executivo e do Legislativo encontra-se no artigo 49, segundo o qual diz que compete ao Congresso Nacional. Qual é a competência? Fiscalizar e controlar diretamente ou por qualquer de suas casas os atos do Poder Executivo, incluído os da administração indireta. Quais são suas casas? Senado e Câmara dos Deputados. Ok? Ao Congresso Nacional compete julgar anualmente as contas prestadas pelo presidente e apreciar os relatórios sobre a execução dos planos de governo. Então, eu trouxe esses 4 exemplos, né, que são, para mim, os principais. Daí você deve bater um print e depois olhar. São os principais casos do controle legislativo, tá, pessoal? Ao Congresso Nacional compete julgar anualmente as contas prestadas pelo presidente e apreciar os relatórios sobre a execução dos planos de governo. Ao Senado Federal compete aprovar a escolha de magistrados, ministros do TCU, Procurador-Geral da República e outras autoridades. Ao Senado Federal compete autorizar operações externas de natureza financeira de interesse da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos territórios e dos municípios. A Câmara dos Deputados compete proceder à tomada de contas do Presidente da República quando não apresentados ao Congresso Nacional dentro de 60 dias após a abertura da sessão legislativa. Então, valeu aí, pessoal. Até a próxima.